Abençoados! Você que é católico, evangélico, presbiteriano, batista, metodista, ouça um pouquinho o que eu irei falar aqui, o que eu vou apresentar da Bíblia. Gente, é muito importante. Às vezes pensamos que é muito fácil entender a Bíblia. Não é. Tem assuntos que são muito complexos, principalmente da salvação. Quem não quer ser salvo? Todos nós precisamos da salvação, não é mesmo? Então é um assunto sério. Uma das perguntas que eu quero dizer é o seguinte: Deus quer salvar a todas as pessoas ou só alguns? E aí, fique atento. Se Deus quer salvar só alguns, será que você será salvo? Se Deus quer salvar a todos, será que você está... Então você será salvo com certeza? Ou dentre todos existe uma condição? Eu quero ler a Bíblia em João capítulo 3, versículo 14, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quem não sabe, Moisés levantou uma serpente no deserto para que as pessoas que fossem picadas por serpentes fossem curadas quando olhassem para a serpente. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem é Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nos parece dizer aqui é que a salvação é para todas as pessoas, não é? Para Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todas as pessoas que nele crescem. O que se dá para entender, o que me parece, tá? Na minha visão, é que Deus, ele amou o mundo, ou seja, todas as pessoas, quando se refere ao mundo, refere a todas as pessoas, de uma maneira tão grande que ele deu o seu Filho, Jesus, para ser levantado no madeiro, que é na cruz, morrer na cruz, para que todo aquele que acreditar em Jesus seja salvo. Mas agora eu vou tentar complicar para depois descomplicar um pouco. Aliás, não vou conseguir descomplicar. Existem duas correntes teológicas, uma chamada de calvinista, outra chamada de arminiana. Os calvinistas dizem o seguinte: não, Deus só quer salvar os eleitos. Jesus só morreu na cruz para os eleitos. Ele não veio para todas as pessoas. E aí, quando diz aqui todos, aí o calvinista diz: olha, todos aqui não refere-se a todo mundo, refere àqueles que crerem. E aqueles que crerem serão os eleitos, aqueles que serão predestinados. Ou seja, Deus predestinou muitas pessoas para serem salvas. Deus mesmo dá fé para essas pessoas e então salva elas. Então Jesus veio e morreu na cruz por essas pessoas, não para todos. Há uma corrente calvinista que diz que foi escolhida para serem condenadas no inferno, e uma outra corrente calvinista que diz que Deus não escolheu alguns para ir para o inferno. Ele escolheu alguns para a salvação. E os que Deus não escolheu para a salvação, naturalmente estão perdidos, mortos do pecado, então vão ir para o inferno como consequência dos seus atos. Então vejamos agora 3 pontos, né? Os arminianos que acreditam que Deus quer que todos sejam salvos, então o sacrifício de Cristo foram para todos. Aos calvinistas que dizem que que Deus quer salvar a um grupo de pessoas, a algumas pessoas e condenar outras, e ao outro diz que Deus quer salvar um grupo de pessoas, elegeu essas pessoas, e as outras pessoas, em decorrência dos seus pecados, vão para o inferno, não porque Deus determinou que assim fosse. É a doutrina da predestinação. Deus determinou quem vai crer. E ele controla essas pessoas de forma que eles terão que crer e eles serão salvos. Aqueles outros serão condenados. Porém, então o calvinista dirá: todos aqui não se refere a todo mundo, se refere a todo aquele que crê, de forma restrita.
O que, ao meu ponto de vista, e do ponto de vista arminiano, não parece ser. Parece que seja realmente todo mundo, porque até diz que Deus amou o mundo, então referindo, parece-me a ser todas as pessoas. É porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Dá para se entender aqui, por exemplo, que em alguns lugares fala para que todo aquele que nele crê. E outro lugar fala que Deus enviou o Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Parece que todos e o mundo são palavras intercambiáveis, ou seja, significando a mesma coisa. Todos referindo a todas as pessoas e mundo também referindo a todas as pessoas. Então, no versículo 17 diz que Deus enviou o seu Filho não é para condenar todas as pessoas, mas para que todas as pessoas fossem salvas, dando a entender que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Mas assim como diz para você, há pontos que se divergem aí. A salvação, ela está disponível a todas as pessoas. Porque o desejo de Deus e o sacrifício de Cristo foram para todos. Então ela está disponível para todas as pessoas. Porém, somente é aplicada àqueles que acreditam. Ou seja, há uma diferença entre a disponibilidade da salvação e a aplicação da salvação. Vejam, como eu disse no versículo 17, a palavra todos e mundo parecem ser intercambiáveis. A graça é suficiente para todos, mas ela é eficiente para apenas aqueles que creem. Ou seja, a graça é abrangente a todas as pessoas, mas a sua eficiência é aplicada a apenas aqueles que decidem acreditar em Deus. Porém, o calvinista dizer aqueles que decidem significa que ele tem um ato de decidir. Então a salvação deixa de ser pela graça e passa a ser por mérito, porque eu decidi. E para piorar ainda, a Bíblia diz que as pessoas que estão sem Deus estão mortas nos seus delitos e pecados. E a pergunta é, como um morto pode reagir? As pessoas não estão enfermas, elas não estão apenas doentes, elas estão mortas do seu pecado. E na condição de morta, ela não consegue se reagir à pregação da palavra de Deus e então acreditar. Então as pessoas não conseguem acreditar. As pessoas não têm fé, porque morto não tem fé. E aí, como se explica isso? E então existem alguns termos que são utilizados tanto por calvinistas quanto por arminianos. Os calvinistas dizem o seguinte: a graça ela é irresistível. Ou então usa outro termo, como a graça ela é eficaz. No sentido de que Deus, ao predestinar alguém para a salvação, este ouve o evangelho e ele não consegue resistir, porque Deus já tinha determinado que ele não poderia resistir a esta graça. E essa graça, que é irresistível, é eficaz no seu poder de forma que o homem não consegue não aceitar. Então ele é salvo, porque ele não resiste à operação da graça de Deus. É chamado de graça irresistível. No entanto, os arminianos dizem o seguinte: não, existe uma graça preveniente, não uma graça irresistível. A graça é resistível. O homem pode ouvir a pregação do evangelho e resisti-la. Óbvio, ele está morto. Ele nem vai conseguir ter noção da palavra. Ele não consegue entender a palavra, porque ele está morto. Porém, entenda-se o seguinte: o conceito da graça preveniente, segundo os arminianos, no qual eu estou mais encaixado entre os arminianos, é que a pregação do evangelho, na pregação do evangelho, Deus capacita previamente esse homem morto a poder compreender a mensagem do evangelho.
A pregação do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, tem o poder de fazer com que essas pessoas experimentem a graça preveniente. E a partir desse momento, ela então pode decidir entre querer ou não. Se ela rejeita, ela então perde essa oportunidade. Se ela aceita, ela então é salva. Aí entra o processo de regeneração. Vamos seguir mais algumas leituras. 1 João 2,2 diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 2 diz: Ele é apropriação para os nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelo de todo o mundo. Jesus é apropriação pelos pecados de todas as pessoas, de todo o mundo. Também o calvinista diria, não, diz todo mundo porque está dizendo que é para judeus e também para gentios, para quem é israelita e para quem também é brasileiro. Mas não está se referindo que é para todas as pessoas, está falando que em todas as nações há escolhidos. É um tipo de interpretação que se escapa dos termos arminianos, né? Da explicação arminiana. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, vejamos o seguinte. Mateus capítulo 20, versículo 28 diz: Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então não é de todos, é só de muitos entre todos, mas não é de todos. Então o sacrifício de Cristo foi para muitos. E aí, como fica então os arminianos que dizem que é para todos? Há algumas passagens, como eu li em João 3,16, que é para todos. Mas aqui refere muito. Ao meu entendimento, eu posso estar enganado, mas a minha compreensão, eu não sei qual é a sua, você pode comentar, é que em João 3,16, a fala de Jesus ali está se referindo à disponibilidade da graça. A disponibilidade da graça é para todas as pessoas. Esse é o desejo de Deus, que todas as pessoas sejam salvas. Mas aqui, em Mateus 20, 28, fala sobre a graça aplicada. A graça na sua eficiência. Deus de antemão, sabendo que não era o mundo inteiro, não eram todas as pessoas que se aceitariam a salvação, seria só muitos, ele então está referindo agora a essa salvação aplicada. Mas não que esses muitos são apenas o que Deus deseja que seja salvo. A vontade é para todos, mas a aplicação da salvação é para muitos. É o que eu compreendo. Em João 17, talvez você possa pensar diferente. Porque não são fáceis mesmo de entender, sabe? Eles são complexos. Em João capítulo 17, versículos 6 a 19, diz assim, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens. Jesus falando com o Pai. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus, e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes, porque são teus. E no versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me destes, que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Jesus está dizendo assim ao Pai, olha, aqueles que o Senhor me deu, eu os guardei. Eu não perdi nenhum. Estes que serão salvos. Então Jesus não está se referindo a todos, mas está se referindo que o Pai escolheu alguns para a salvação e deu a Jesus. Na minha compreensão também é o mesmo conceito que se aplica
no versículo de Mateus 20, 28. Jesus, conhecendo quem acreditou e quem não acreditou, ele está se referindo aos seus discípulos que acreditaram, os discípulos de forma abrangente, não só os 12 apóstolos. Ele está se referindo àqueles que acreditaram de forma utilizando a graça, a salvação aplicada e eficaz, eficiente. Mas não que Deus não tivesse o desejo, ou Jesus não tivesse o desejo de salvar mais, mas que tu me destes. A expressão que Deus deu a Jesus refere exatamente a toda ao fato dessas pessoas, ao fato de Deus agir no coração dessas pessoas com a graça preveniente para que essas pessoas pudessem responder positivamente à salvação. Eu não posso ficar mais, que está na hora de uma reunião na igreja, mas eu quero citar mais um versículo. Romanos capítulo 9, versículo 20 a 22. Estou terminando. Não sai do vídeo, gente. Estou terminando. Logo. Romanos capítulo 9, versículo 20 a 22. Diz assim: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para dar da mesma massa fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? E eis que direis: se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Aqui diz que, olha, alguém pode perguntar a Deus o que ele está fazendo? E o barro, o vaso pode questionar o oleiro alguma coisa? Por que ele foi feito para honra ou por que foi feito para desonra? E diz aqui, vasos da ira preparados para a perdição. E aí, Emerson? Como você explica agora? Porque me parece que Deus fez vaso para honra e vaso para desonra. Se Deus fez vasos para honra e vasos para desonra, significa, será que Deus fez vasos para céu e vasos para inferno? Para salvação e para condenação? Primeiro, o que está dizendo aqui é o seguinte: mas o homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus, ele construiu os vasos, mas na minha compreensão, este mesmo Deus, ele pode decidir que aqueles vasos que não aceitarem a fé serão para a desonra, e aqueles que aceitarem acreditar, aceitarem a fé, esses serão para a honra. O meu ponto de vista é que não é que Deus decidiu sobre o vaso fazer o ruim, mas que ele faz honra. E no versículo 22 diz: os vasos da ira preparados para a perdição. A palavra preparados para a perdição será então que Deus fez esses vasos da ira para que fosse e os preparou, na verdade, para a perdição. Então significa que Deus fez alguém preparando ele para o inferno. A palavra preparados aqui no grego é katertismena, que é uma palavra que significa que se preparou. Então a tradução melhor seria os vasos da ira que se preparou
para a perdição. Significa que são pessoas que prepararam a si mesmos, se qualificaram na condição de rebeldes contra Deus, ao qual Deus destinou a sua ira e estão destinados à perdição. Eu fico por aqui e vocês reflitam sobre esse tema, que é um tema bastante complexo. Deus abençoe você, um grande abraço e tudo de bom.